Imagine um lugar onde cada flor se curva ao vento, onde os rios brilham como prata ao luar, e onde a beleza é mais valiosa que o ouro. Agora, imagine viver ali, ser adorada por todos, e mesmo assim, se sentir presa. O reino de Lindeza era conhecido por sua beleza deslumbrante. Montanhas verdes tocavam o céu, os rios cantavam melodias suaves e as flores pareciam sussurrar segredos de amor ao vento. Mas, acima de toda essa beleza natural, havia a princesa Liora. Seus cabelos dourados cintilavam como o sol da manhã. Seus olhos tinham o azul profundo dos lagos encantados, e sua voz era comparada ao som das harpas tocadas pelos anjos. Todos os reinos vizinhos a admiravam, e muitos príncipes viajavam dias apenas para ver um vislumbre de seu sorriso. Liora, no entanto, não era apenas um rosto bonito. Desde jovem, demonstrava compaixão, inteligência e uma curiosidade insaciável sobre o mundo além dos muros do castelo. Seu pai, o rei Teobaldo, a amava profundamente, mas era rígido e orgulhoso. Ele via na beleza da filha um trunfo político, um bem a ser guardado, negociado e, se preciso, usado para selar alianças. Já a rainha Alissandra, silenciosa e sempre à sombra do rei, apenas observava. Sabia que a beleza da filha seria tanto sua bênção quanto sua maldição. O destino, no entanto, começava a soprar ventos sombrios sobre o reino. Um grupo de conselheiros, invejosos e gananciosos, murmurava nas sombras que a beleza da princesa era um perigo, uma distração, uma fraqueza, algo que deveria ser controlado. Mas nem o rei, nem a rainha, e muito menos Liora, sabiam que o esplendor do reino de Lindeza estava prestes a ser consumido por algo muito mais feroz do que a inveja: o fogo. A noite caiu com uma estranha inquietação no ar. As estrelas pareciam mais distantes, e uma brisa quente soprava do leste como se o próprio deserto estivesse respirando sobre o reino. A princesa Liora, que costumava adormecer ao som dos rouxinóis nos jardins do palácio, não conseguia fechar os olhos. Havia algo em seu coração, um pressentimento. Levantou-se de seu leito de seda e caminhou até a sacada. Lá de cima, viu luzes tremeluzentes se movendo além das muralhas, mas não eram tochas comuns, era fogo. Sem aviso, as chamas irromperam pelos portões dos fundos do palácio. Servos gritavam, soldados corriam desorientados. O fogo era veloz, como se tivesse vida própria, lambendo tapeçarias, cortinas e móveis, espalhando-se como uma fera faminta. Liora tentou descer pelas escadas para ajudar os criados, mas uma explosão de calor bloqueou seu caminho. A fumaça preenchia os corredores, densa e sufocante. Em um impulso de coragem e desespero, ela cobriu o rosto com um lenço e correu por um corredor lateral. Foi então que tudo mudou. Uma viga em chamas caiu do teto, atingindo parte de seu corpo. A dor foi insuportável, como se a própria pele gritasse. Ela desmaiou ali, envolta em fumaça, seu rosto parcialmente queimado. A beleza que encantava reinos agora era coberta por cinzas e feridas. Quando os guardas finalmente a encontraram horas depois, mal conseguiram reconhecê-la. A princesa de Lindeza havia sobrevivido, mas não era mais a mesma. Quando Liora despertou, estava em um quarto silencioso, envolta por lençóis brancos e o cheiro forte de ervas medicinais. Sentia o rosto ardendo e cada respiração vinha com dor. Ao seu lado, uma velha curandeira molhava compressas em uma tigela fumegante. A rainha Alissandra também estava lá, segurando sua mão com os olhos marejados.
Você está viva, minha filha, sussurrou, mas sua voz carregava uma tristeza que Liora nunca havia escutado antes. A princesa tentou falar, mas sua boca estava ressecada e a garganta arranhada pela fumaça. Com esforço, levou a mão ao rosto e sentiu a pele áspera, enrugada, marcada. Um arrepio percorreu seu corpo. Um espelho fora coberto com um pano escuro, mas Liora sabia que algo terrível havia acontecido. Quando finalmente insistiu para ver seu reflexo, a rainha hesitou, mas cedeu. Ao retirar o pano, Liora se deparou com uma imagem que não reconhecia. Seu rosto, antes alvo e suave, agora trazia cicatrizes fundas, uma queimadura que tomava metade de sua face e pescoço. Ela gritou, não de dor física, mas de dor profunda, de luto por si mesma. Nos dias que se seguiram, o castelo tornou-se silencioso. O rei Teobaldo não foi vê-la. Os servos sussurravam pelos corredores, evitando cruzar olhares com a princesa. Liora sentia que havia morrido naquela noite, e o que restara era apenas uma sombra do que fora. Ainda assim, no fundo de seu coração, algo teimava em não se apagar, uma centelha de vida, ferida, mas não vencida. O rei Teobaldo, ao receber a notícia de que sua filha sobrevivera ao incêndio, sentiu alívio por um breve instante. Mas, ao vê-la pessoalmente pela primeira vez após o acidente, seu olhar se desviou com frieza. Ele não disse uma palavra. A beleza que ele tanto prezava havia sido levada pelo fogo, e em seu lugar restava uma jovem marcada, irreconhecível. Aos seus olhos, um símbolo de vergonha. Liora percebeu isso. Não precisou de discursos, bastou o silêncio dele. Aquela ausência de afeto corroeu seu coração mais do que qualquer dor física. A rainha, ainda que tentasse consolar a filha, nada podia contra a rigidez emocional de Teobaldo. O rei, prático e estratégico, começou a considerar outro plano de sucessão. Já que Liora não era mais útil para alianças, talvez devesse ser afastada discretamente da linha de herança. Os corredores do castelo ecoavam rumores como um sussurro venenoso. Dizia-se que a princesa havia sido amaldiçoada. Outros afirmavam que ela não deveria mais ser chamada de princesa. Algumas damas da corte evitavam falar com ela. Outras fingiam simpatia, enquanto lançavam olhares de nojo e piedade. Liora, que antes era o centro das atenções, agora era vista como um fardo, uma lembrança viva do infortúnio. Mas nem todos se afastaram. Uma jovem criada chamada Nara, que sempre admirara a princesa por sua bondade, passou a visitá-la todas as tardes. Ela lia para Liora, trazia flores frescas e até conseguiu fazer a princesa sorrir uma vez. Nara via além da aparência. A senhora ainda é linda, princesa, dizia com firmeza. E embora Liora não acreditasse de imediato, aquelas palavras plantavam sementes de esperança. Certo dia, um mensageiro misterioso chegou ao castelo, trazendo uma proposta inusitada de um reino vizinho. Um acordo de paz em troca de um cavalo. Mas não era um cavalo comum. Era Airon, um animal lendário, tão raro quanto precioso, que pertencia ao reino dos vales escuros. O cavalo tinha fama de ser mais valioso que ouro, capaz de reconhecer o caráter de seu dono e recusar quem fosse indigno. O rei Teobaldo, inicialmente ofendido, refletiu. Se entregasse algo simbólico e inútil aos olhos da diplomacia, como a princesa, em troca do cavalo, faria um grande negócio. A ideia cruel cresceu em sua mente. No dia seguinte, ele ordenou que preparassem uma carruagem. O destino de Liora estava selado, e ela seria trocada como mercadoria por um animal. Tudo seria anunciado como um gesto de boa vontade, mas escondia desprezo. Liora não foi consultada. Ela foi simplesmente levada. Disseram-lhe que viajaria para um retiro espiritual, longe das intrigas da corte. Ela suspeitava,
mas estava cansada demais para resistir. Vestiram-na com roupas simples, sem brasões, sem joias, sem coroa. Os portões do castelo foram abertos de madrugada, para que ninguém a visse partir. Nara tentou protestar, mas foi impedida de acompanhá-la. No interior da carruagem, a princesa olhava pela janela com o coração pesado. Tudo o que conhecia estava sendo deixado para trás, e nem mesmo uma despedida lhe foi concedida. Pela primeira vez, Liora não se sentia princesa. Sentia-se descartável. Mas mesmo sem saber, aquele exílio forçado seria o início de algo maior. A troca estava feita, e o cavalo Airon galopava rumo ao castelo, enquanto a verdadeira joia do reino partia rumo ao desconhecido. A carruagem atravessou florestas densas e montanhas frias por 3 dias até chegar ao chamado Vale dos Exilados. Era um lugar isolado, mas surpreendentemente belo, com campos amplos e cabanas humildes espalhadas ao redor de um lago. Ali viviam pessoas que haviam sido rejeitadas, doentes, soldados feridos, órfãos e mulheres banidas. Mas diferente do que Liora imaginava, não encontrou amargura, encontrou solidariedade. Uma mulher chamada Ada, cega de um olho e com uma presença forte, a acolheu. Aqui não importa o rosto que você tem, só importa o que você faz com a vida que te deram, disse. Liora sentiu vergonha de sua tristeza repentina. Pela primeira vez, estava cercada por pessoas que também carregavam cicatrizes, visíveis ou não, e que continuavam vivendo com dignidade. A princesa caída começava, aos poucos, a renascer entre os quebrados. Nas primeiras semanas no Vale dos Exilados, Liora lutou contra a vergonha e a raiva. Durante as noites, chorava em silêncio, sentindo a ausência daquilo que perdeu. Não apenas sua beleza, mas sua identidade, seu lugar no mundo. Mas, com o tempo, começou a ouvir as histórias dos outros. Um ferreiro que perdera a perna na guerra. Uma mãe acusada injustamente de feitiçaria. Um velho músico que tocava harpa com apenas 3 dedos. Essas vozes, cheias de dor e esperança, passaram a ecoar dentro dela. Ela, que antes era ouvida por todos, agora aprendia a escutar. Descobriu que havia poder nisso. Suas cicatrizes deixaram de ser um fardo silencioso para se tornarem um elo com aqueles ao seu redor. Pela primeira vez, Liora não era admirada. Era compreendida. Enquanto isso, no reino de Lindeza, o lendário cavalo Airon causava confusão. Nenhum guerreiro conseguia montá-lo. Airon rejeitava todos. Empinava, relinchava, quebrava rédeas. Era como se soubesse da injustiça cometida. O rei Teobaldo, irritado, mandou prendê-lo nos estábulos, longe dos olhos da corte. Mas Airon não se acalmava. Suas noites eram agitadas, como se procurasse algo ou alguém. Alguns começaram a dizer que o cavalo era amaldiçoado. Outros, mais sábios, murmuravam que ele simplesmente era fiel ao verdadeiro valor, e não à aparência ou poder. O rei, sem admitir seu erro, começou a sentir-se inquieto. Trocara sua filha por um animal que não podia controlar. E talvez, no fundo, soubesse que havia cometido um erro que o reino jamais esqueceria. No vale, Liora descobriu talentos que antes jamais imaginara ter. Aprendeu a colher ervas com Ada, a preparar pomadas e cuidar de feridas. Aquelas mãos que antes só tocavam cetins e colares, agora limpavam cortes, seguravam corpos trêmulos e acolhiam órfãos chorando. Ela passou a ser chamada de a curadora silenciosa. As crianças começaram a seguir seus passos, encantadas com suas histórias e seu jeito calmo. Aos poucos, ela começou a sorrir de novo. Um dia, ao ver seu reflexo em um balde d'água, viu as cicatrizes. Mas não sentiu dor, sentiu orgulho. Ela não era mais a princesa da beleza. Era uma mulher forte, útil, viva. Certa tarde, um bardo chamado Kallen chegou ao vale. Tocava alaúde como se o instrumento chorasse com ele.
Suas músicas falavam de reis cruéis, heroínas caídas e animais que recusavam a prisão. Ele ficou intrigado com Liora, embora ela não dissesse seu nome real. Notava em seus olhos uma tristeza antiga, mas também uma luz rara. Eles conversavam à noite, à beira da fogueira. Kallen começou a desconfiar de quem ela era. Um dia, ele lhe perguntou: "Você já foi chamada de majestade?" Liora apenas sorriu e respondeu: "Já fui chamada de muitas coisas, mas hoje prefiro ser chamada de esperança." Kallen partiu, mas antes deixou uma canção que espalhou-se pelos reinos como o vento. Ela falava de uma princesa que foi trocada por um cavalo, de um rei cego pelo orgulho e de um vale onde os quebrados se tornavam inteiros. A música atravessou fronteiras e chegou, por fim, ao salão de lindeza. O rei ouviu a melodia com o rosto pálido. Reconheceu nela a voz da filha. A rainha Lissandra, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Ela está viva e está melhor sem nós." O povo, ouvindo a canção nas feiras e tavernas, começou a questionar: o que aconteceu com a princesa? Por que foi trocada? E por que o cavalo ainda relincha toda noite, como se chamasse alguém? No castelo de Lindeza, a coroa tornara-se pesada demais. O rei Teobaldo, assombrado pela canção que ecoava até em seus salões, começou a isolar-se. Nenhuma reunião o satisfazia, nenhuma conquista o alegrava. O cavalo Iron, mesmo preso, batia os cascos como se enviasse um chamado. O povo sussurrava nas praças e nas cozinhas: "O rei traiu sua filha, e o reino está amaldiçoado." A rainha Lissandra, outrora silenciosa, começou a tomar atitudes. Reuniu cartas, investigou o trajeto feito pela carruagem, enviou mensageiros discretos para descobrir o paradeiro da filha. Ela sabia que não poderia desfazer o passado, mas talvez ainda houvesse tempo de reparar parte da injustiça. Pela primeira vez em anos, seus olhos brilhavam com determinação. De volta ao vale, uma criança doente chegou trazida por viajantes. Ninguém sabia seu nome, apenas que carregava uma pequena rosa em um lenço. Rosa esta que murchava a cada dia. Liora cuidou dela com ternura, mesmo sem saber se sobreviveria. Ela colocou sua esperança nas mãos e nos olhos. Aos poucos, a menina começou a reagir. Quando abriu os olhos, sussurrou: "Você é a princesa da música, a do cavalo branco." A frase desconcertou Liora. A canção de Kallen havia chegado até ali. Mais ainda, a criança falou que o cavalo Iron ainda a esperava. Liora não acreditava em contos de fadas, mas havia algo naquela rosa, algo que não podia ser ignorado. O mundo, de alguma forma, ainda falava com ela e a chamava de volta. Na noite seguinte, Iron se levantou como nunca. Rompeu a porta de seu estábulo com força sobrenatural e correu até o portão principal do castelo. Relinchava alto, como se sua alma estivesse em chamas. Os guardas tentaram detê-lo, mas o animal os ignorava. Ficava de pé, erguido, como se buscasse ver além das muralhas. O povo se reuniu para assistir. Uns diziam que ele estava possuído, outros que o cavalo pressentia algo. Mas todos sentiram que aquele não era um animal comum. O rei, ao ver a cena da janela, virou o rosto. Era como se Iron o acusasse, não com palavras, mas com sua presença. O cavalo estava acordando, e o que vinha com ele não podia ser contido. Liora começou a sonhar com Iron. No sonho, ele vinha correndo por campos dourados, relinchando seu nome. Ela acordava suada, assustada, mas curiosamente mais forte a cada manhã. Ada olhava com cuidado. "Talvez você precise voltar. Não para eles, mas para você mesma", disse. Liora entendeu. Não era vingança que buscava. Era reencontro com sua origem e com sua nova verdade. Com o apoio dos moradores do vale, ela preparou sua partida. Vestiu um manto escuro, cobriu o rosto com um véu, mas sua postura ereta e firme dizia tudo. A princesa, agora curadora, não voltava para pedir desculpas ou perdão. Voltava para se afirmar.
voltava como ela era. A viagem até Lindeza foi longa, mas diferente da primeira. Em vez de lágrimas, agora havia silêncio e foco. Cada passo era uma ferida cicatrizada. Quando chegou às terras do reino, não foi recebida com festa, mas algo incomum aconteceu. Airon sentiu sua presença antes que ela cruzasse os portões. O cavalo ergueu-se e quebrou as correntes que o prendiam, galopando até a entrada da cidade. Liora, ainda de véu, permaneceu imóvel ao vê-lo se aproximar. Airon a reconheceu, parou diante dela, abaixou a cabeça e todos os que assistiam entenderam. Aquela era a verdadeira princesa. Não a que os espelhos adoravam, mas a que nem o fogo conseguiu destruir. A multidão assistia em silêncio, enquanto Airon repousava a cabeça aos pés da mulher de véu escuro. O gesto falava mais alto do que qualquer anúncio real. A rainha Lissandra, que observava de longe, correu até a figura desconhecida. Ao se aproximar, caiu de joelhos. "Minha filha, é você?", sussurrou com a voz embargada. Liora, com um gesto calmo, retirou o véu. Houve um suspiro coletivo. Alguns desviaram o olhar. Outros choraram, não pela feiura que ali não havia, mas pela dor que ela carregava e pela força que irradiava. A princesa que havia desaparecido, descartada e ferida, estava ali de pé, e agora ninguém podia ignorar quem ela realmente era. A beleza que fora consumida pelo fogo renascia ali, de outro tipo, mais profunda, mais indestrutível. O rei Teobaldo desceu os degraus do palácio com passos duros. Quando parou diante da filha, encarou não o rosto marcado, mas os olhos firmes que não tremiam. Durante segundos, que pareceram eternos, nenhum dos dois falou. Então, o rei que sempre ditou as regras, sentiu-se pequeno diante da presença dela. "Você voltou", disse, sem saber o que acrescentar. Liora não se curvou. "Voltei porque não fui feita para ser trocada. Voltei porque minha existência não depende do que você considera útil." Suas palavras não foram gritos, foram verdades, e cada sílaba quebrava o muro que o rei havia erguido por orgulho. O povo começou a murmurar. A princesa havia voltado, mas não para pedir, e sim para ensinar. Os conselheiros que haviam sugerido sua partida tentaram se esconder, mas Liora os encarou com serenidade. Não exigiu castigo, mas pediu uma audiência pública. Ali, diante de todos, ela contou a verdade, como foi levada, como viveu no Vale dos Exilados e como reencontrou sua força. "Fui trocada por um cavalo, e mesmo assim, fui mais livre do que jamais fui aqui dentro." O povo, comovido, rompeu o silêncio com aplausos. Aquela não era mais uma princesa de aparência, mas uma figura de justiça. O rei, envergonhado, retirou-se sem dizer uma palavra. Pela primeira vez, Liora comandava com autoridade, não com coroa, mas com coragem. Airon foi libertado. Agora corria livre pelos campos reais, mas nunca se afastava de Liora. Onde ela ia, ele a seguia. Era como se sentisse que sua missão ainda não havia terminado. Crianças iam visitá-lo, e ele se deixava acariciar apenas por elas e por Liora. Diziam que Airon reconhecia corações puros. Alguns até sussurravam que ele era mais que um cavalo, era o espírito da verdade em forma de animal. Liora o montava não como uma princesa vaidosa, mas como uma guerreira pacífica. Com ele, visitava vilarejos, ouvia o povo, curava os doentes. E assim, o que começou com uma troca injusta, tornou-se o início de um novo reinado. Onde a justiça corria com patas firmes e olhos gentis. O reino de Lindeza mudou. As pessoas passaram a valorizar mais do que a aparência. Passaram a se ouvir. O palácio abriu suas portas para os que viviam à margem. E o Vale dos Exilados, antes isolado, tornou-se parte oficial do reino, recebendo apoio e respeito. Liora tornou-se símbolo de renascimento, de superação, de dignidade. O rei Teobaldo, mais velho e silencioso, reconheceu seus erros.
ainda que não os corrigisse com palavras. Sua coroa perdeu o brilho, mas sua filha ganhara luz própria, e o povo, antes cego pela beleza, agora via com os olhos do coração. Liora não recuperou o rosto que tinha, mas ganhou algo maior, um lugar eterno no espírito de um reino que aprendeu a amar de verdade. Inspirada pela transformação do reino, Liora criou um novo conselho, o Conselho das Cicatrizes. Era formado por pessoas marcadas pela vida, veteranos de guerra, mães viúvas, órfãos crescidos, curandeiras do vale, todos com histórias difíceis, todos com algo a dizer. Não era um conselho de títulos, mas de vivência. Pela primeira vez, o governo do reino ouvia quem nunca tivera voz. Alguns nobres resistiram. Diziam que era um escândalo permitir que simples plebeus opinassem sobre os assuntos reais. Mas Liora respondeu com firmeza: as feridas nos ensinam mais que os espelhos. A partir dali, decisões importantes passaram a considerar realidades que antes eram ignoradas. O reino começou a prosperar não apenas em riqueza, mas em humanidade. O rei Teobaldo adoeceu. Envelhecido, cansado e esquecido por muitos, passou seus últimos dias em silêncio. Chamou Liora ao leito. Pela primeira vez em anos, pai e filha ficaram sozinhos, sem guardas, sem conselheiros, sem coroa. Errei com você, disse ele com a voz fraca. Quis preservar uma beleza que era só reflexo e destruí o que havia de mais verdadeiro em ti. Liora segurou sua mão. A verdade que você não viu em mim, eu encontrei em mim mesma. Não havia rancor em sua voz, apenas paz. Antes de morrer, o rei assinou um decreto oficializando Liora como soberana legítima. Mas mais do que o papel, foi o olhar de arrependimento que selou aquele momento. Um ciclo se encerrava. A coroação foi simples, sem joias extravagantes, sem trombetas, sem banquetes. Liora usava o mesmo manto escuro com o qual retornara ao reino, agora bordado com fios prateados representando cicatrizes. Ao seu lado, Iron permanecia imóvel, como um guardião silencioso. Os sinos tocaram, e o povo aclamou não a beleza, mas a verdade. Ela se recusou a colocar espelhos no salão do trono. Que a beleza que nos guia venha do que construímos, não do que refletimos. Os antigos nobres franziram o rosto, mas não ousaram contestar. A nova rainha não precisava provar nada a ninguém. Sua força já era conhecida, e sua história havia se tornado lenda viva. Liora voltou ao Vale dos Exilados meses depois, não como rainha distante, mas como filha de alma. Encontrou a Ada mais velha, mas com o mesmo olhar firme. As crianças correram até ela, rindo, puxando sua capa. A curadora voltava, não para reinar, mas para cuidar. Sentou-se à beira do lago, como fazia antigamente, e ficou em silêncio. Naquela noite, conversou com os moradores à luz da fogueira. Disse que o trono não era o fim de sua caminhada, mas o começo de uma ponte. Eu sou filha do vale, moldada pelo fogo e feita para ouvir. No coração do povo, isso bastava. A princesa havia se tornado rainha, mas antes disso, havia se tornado humana. Na primavera seguinte, Calen, o bardo errante, retornou à lindeza. Agora, suas canções falavam de renascimentos, de cicatrizes que brilham, de reinos curados por humildade. Em uma noite especial, ele compôs a canção de Iron, onde contava como um cavalo recusou reis, mas se curvou diante da coragem. Iron, já mais velho, pastava sob as estrelas enquanto a música ecoava. Relinchou apenas uma vez, como se aprovasse. O povo, reunido na praça, cantava junto. Liora assistia de longe, com um sorriso discreto. A música, como ela, havia deixado de buscar perfeição. Agora buscava verdade, e isso era mais poderoso do que qualquer trono. Os anos passaram com serenidade no reino de Lindeza. Sob o governo de Liora, a fome diminuiu, as guerras cessaram, e as pontes, físicas e humanas, foram reconstruídas. O povo vivia em paz.
e os conselhos populares se tornaram tradição. A antiga nobreza foi se adaptando ou sumindo aos poucos, e uma nova geração nascia sob valores mais profundos: coragem, empatia e justiça. Liora não teve filhos de sangue, mas muitos a chamavam de mãe. Crianças órfãs do vale, jovens feridos da guerra, mulheres que haviam sido silenciadas. Todos encontraram nela um espelho sem reflexo, mas com direção. E assim, a rainha sem espelhos tornou-se símbolo não de realeza, mas de humanidade. Seu nome era contado em contos, não como um destino ideal, mas, naquela noite, uma estrela cadente riscou o céu, e o povo disse que era um sinal. Liora não morreu jovem, nem velha demais. Partiu no tempo certo, deixando um reino forte e uma memória eterna. Sua cicatriz virou símbolo nacional, bordada em estandartes, esculpida em pedra, ensinada nas escolas. E nos contos das novas gerações, repetia-se a verdade que ela deixou como herança. A beleza que o fogo queima é a que se vê com os olhos. A que ele não alcança é a que vive no coração.